Tudo que a gente vive hoje, a sociedade, as mazelas, os problemas, eles são fruto desse sistema fracassado e satânico, criado com esse propósito de escravizar as pessoas. É isso aí, nós somos totalmente controlados dentro desse sistema da besta. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Então você é John D. Rockefeller. É o começo do século XX, 1911. Você domina 90% das refinarias de petróleo dos Estados Unidos. Definitivamente. Salve, irmão! Obrigado pelo Pix, Deus abençoe! Que esmagou concorrentes sem piedade para se tornar o verdadeiro magnata do petróleo. Ainda que neste mesmo ano a Suprema Corte desmantelou seu império da Standard Oil em 34 novas empresas, você nunca esteve tão rico. Seu patrimônio atingiu o auge de 900 milhões de dólares. Esse valor é tão astronômico que, ajustado para os dias de hoje, seria necessário combinar Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates para bater sua fortuna. Mas agora que você garantiu riqueza para as próximas 70 gerações ou mais da sua família, sua mente finalmente se abre para problemas maiores. Porque apesar de acumular montanhas de dólares, você ainda queria algo mais ambicioso: moldar a própria sociedade. E o mecanismo mais eficiente que você encontrou para isso foi também o mais simpático: a filantropia. Você começa a doar sua fortuna. A tal da filantropia, né? Tudo é apresentado com a melhor das intenções, mas na verdade é só lixo e farsas. Ah, é filantropo, ó. Ele doou 1 milhão para instituição de caridade. E a partir daí, tudo o que as pessoas fariam, estudar, trabalhar, cuidar da própria saúde, passaria pelo sistema que você mesmo construiu. Esse sistema vai mudar escolas, hospitais, governos e até a mente das pessoas que viverão séculos depois da sua morte. Então, foi dessa forma que a Matrix Rockefeller foi criada e até hoje milhões tentam escapar. No início do século XX, Rockefeller não tinha uma imagem pública muito boa. Seus cartéis secretos, manipulação de fornecedores e outras práticas duvidosas que destruíram seus concorrentes causavam ódio nos 4 cantos do país. Só que as pessoas podem até odiar o bilionário, mas não podem odiar quem doa dinheiro. Então ele começou a doar parte da sua fortuna. Criou a Fundação Rockefeller em 1913. Aos olhos do público, começou a comprar as pessoas, tá vendo? Como que é o dinheiro? Você vê como que são as coisas? O cara pode te odiar, mas você vai lá e começa a sortar dinheiro, ó, aí todo mundo gosta, todo mundo aceita. Pode não gostar, mas aceita seu dinheiro. O público ele deixava de ser o barão cruel do petróleo para se tornar o grande benfeitor da humanidade através da caridade. Mas suas doações não eram neutras. Ao financiar universidades, pesquisas e hospitais, ele não só concedia dinheiro. Rockefeller também definia a direção dessas instituições. Quem paga, escolhe a música. E ele sabia exatamente o que queria que tocasse. O alvo principal era, claro, educação e saúde. Porque controlar o que as pessoas aprendem e como elas se tratam é controlar a própria sociedade. Então, a primeira engrenagem nesse plano estava na sala de aula. Como podemos ver no mundo onde o dinheiro compra sua bondade? Você não vive, você fica assim que nem eu, ó, xingando todo mundo. Isso aí. Se foda tudo, irmão. Já tá pra acabar mesmo. No início dos anos 1900, o sistema educacional dos Estados Unidos ainda era descentralizado. Muitas escolas rurais ensinavam de forma comunitária, com currículos variados. Isso não servia para Rockefeller. As palavras do prefeito de Nova York, John Heyland, demonstram melhor como era o clima na época. A verdadeira ameaça à nossa república é o governo invisível, que, como um polvo gigante, estende suas pernas viscosas sobre nossas cidades, estados e nação. Para fugir de meras generalizações, deixe-me dizer que à frente desse povo estão os interesses da Rockefeller Standard Oil e um pequeno grupo de poderosas casas bancárias, geralmente chamadas de banqueiros internacionais. O pequeno grupo de poderosos banqueiros internacionais praticamente administra o governo dos Estados Unidos. Que vivem da usura, pecado bíblico. Estados Unidos para seus próprios propósitos egoístas. Eles controlam a maioria dos jornais e revistas deste país. Eles usam as colunas desses jornais para subjugar ou expulsar funcionários públicos que não sigam os seus interesses. Então, através da sua fundação, iniciou reformas que padronizaram a educação. Relatórios patrocinados defendiam uma escola que formasse trabalhadores obedientes, não pensadores críticos. Fileiras de carteiras, campainhas, currículos repetitivos. Tudo inspirado o MK Ultra na lógica das fábricas. E todo esse plano era pronunciado com uma bela sinceridade. Esse documento escrito por Frederick Gates para o Conselho Geral de Educação, uma fundação filantrópica norte-americana criada em 1902 por ninguém mais ninguém menos que John D. Rockefeller, dizia o seguinte: em nossos sonhos, temos recursos ilimitados e as pessoas se entregam com total submissão a nossas orientações.
As convenções educacionais atuais, de educação moral e intelectual, desaparecem de nossas mentes. E livres da Desgraça de modernidade! temos nossa boa vontade sobre uma massa grata e receptiva. Não queremos fazer dessas pessoas, ou de nenhum de seus descendentes, filósofos ou homens de saber, nem homens da ciência. Não temos a intenção de trazer à tona entre eles autores. Será que com o próprio Rockefeller falando vocês aprendem, seus filhos da... Ó, E as pessoas se entregam com total será que com o submissão dono às das nossas universidades falando pra vocês aprendem, filhos da... As convenções educacionais atuais, de educação moral e intelectual, desaparecem de nossas mentes e, livres da tradição, expandiremos nossa boa vontade sobre uma massa grata e receptiva. Não queremos fazer dessas pessoas, ou de nenhum de seus descendentes, filósofos ou homens de saber, nem homens da ciência. Não temos a intenção de trazer à tona entre eles autores, educadores, poetas ou homens letrados. Não vamos procurar embriões de grandes artistas, pintores, músicos, tampouco advogados, médicos, pregadores, políticos, dos quais temos uma ampla oferta. A tarefa que nos propomos é muito simples. Organizaremos nossas crianças e ensinaremos a elas a fazer de forma perfeita as coisas que seus pais estão fazendo de modo imperfeito. Se depois disso, irmão, você não acordar, se nem isso pra você é suficiente, o dono da porra toda te falando, o projeto da faculdade pra você, das instituições de educação, é porque não tem jeito, você é pra ser micaltrado mesmo. Infelizmente, irmão. É blue. Porque se é o super que fala, eu sou esquizofrênico, né? Você anda no chão reto. Se eu falo pra você que a faculdade não vai te trazer o que você tá buscando, eu sou maluco. Então, tá aí. Então Rockefeller não queria filósofos, queria engrenagens humanas para a máquina industrial. Ele quer e ao financiar NPCs. universidades e conselhos de educação, ele garantiu que esse modelo se espalhasse. Agora, a dita educação passaria a ser um ensino repetitivo de informações soltas, simplesmente para passar numa prova. Então, essa arquitetura escolar não surgiu por acaso, ela foi projetada. Pense por um momento, você acha mesmo que os 12 anos obrigatórios que passamos na escola fazendo exercícios, basicamente de memorização, vai fazer florescer alguém realmente sábio? Não é à toa que a nossa sociedade é formada por uma grande quantidade de analfabetos funcionais que não conseguem interpretar um texto. O sistema foi feito de propósito, para gerar uma massa de analfabetos funcionais. Exatamente. Nada de desenvolvimento intelectual verdadeiro. Apenas ensino mecanizado para a formação de Que música é engrenagens essa, que cara? manteriam um sistema funcionando com as elites no topo e uma massa com chance quase zero de ascensão social. Hoje você não escolhe se pode educar seu filho em casa. O homeschooling é totalmente proibido. Tem uma mãe que está sendo processada. Não, e não é questão só de ser proibido. É muito difícil também, né? Você conseguir fazer isso. Você precisa... Nossa, definitivamente, a vida dos NPCs foi tão bem moldada por esses canalhas da elite que quantos pais e mães têm tempo para homeschooling? Ou conseguem contratar alguém, um professor confiável bom para ensinar em casa alguma coisa? Isso é muito complicado, cara. Isso é muito complicado. É uma realidade que não é atingível pelo nosso povo. Dá. Cara, sério mesmo. Se nem com o autor desse projeto falando qual é o projeto e as intenções a galera aprendeu, eu não sei mais o que eu posso falar pra vocês, cara. Eu venho aqui há 5 anos falando exatamente as mesmas coisas. Falando, a escola não é o que você pensa, a universidade não é o que você pensa. Se você for, você tem que ter filtro, no mínimo. Você tem que ter uma certa vocação e olhe lá. O negócio que é brincadeira, cara. Porra, que foda, né? Que sistema satânico maldito, né, cara? Os caras criaram tudo de um jeito certinho, né? Colocaram na cabeça do gado que ele tem que seguir, ó, o caminho dos ratos. Certinho. Processada e multada em R$100 mil por manter o filho estudando em casa. Para não virar um criminoso, um pai atualmente Olha lá, estudar em casa com o pai e com a mãe, não. Você vai ser multado. é obrigado a matricular seu filho num sistema educacional obrigatório que vai ensinar de tudo, menos ele ter pensamento próprio e livre iniciativa. No final, provavelmente será mais uma pessoa que aguarda tranquilamente alguém
Tudo que a gente vive hoje, a sociedade, as mazelas, os problemas, eles são fruto desse sistema fracassado e satânico, criado com esse propósito de escravizar as pessoas. Aí, quando eu venho aqui e falo que se eu virar presidente eu vou criar uma escola de verdade que vai trazer educação real para libertar o povo da farsa, vocês acham que o sistema vai deixar? Se você fornece educação real pra pessoa, ela se liberta da mentira. É impossível. Em que lhe diga o que fazer, e que acredita em tudo que o governo diz e tudo que está na mídia. Educadores respeitados enxergam que a escola na verdade se tornou um mecanismo de alienação e lavagem cerebral para manter o mundo como é. Ou seja, prevaleceu o sistema que favorece apenas os interesses das elites corporativa e política. Mas a ambição de Rockefeller não parou por aí. Ele também queria controlar como as pessoas lidavam com o próprio corpo. E aí, Big Mole, seu fracassado? Acordou agora, né, seu bosta? Medicina. Até então, faculdades ensinavam práticas diversas. Fitoterapia, naturopatia, homeopatia. O uso de medicamentos naturais era frequente. Esse ecossistema descentralizado era imprevisível. Rockefeller precisava de um padrão. Então, em 1910, financiou o famoso relatório Flexner, em parceria com Carnegie. Um homem chamado Abraham Flexner viajou pelos Estados Unidos para informá-lo sobre o funcionamento da medicina e dos hospitais em todo o país. O compilado de informações e as recomendações contidas no relatório Flexner resultou no modelo médico que temos hoje. As faculdades de medicina e os hospitais foram obrigados a adotar as recomendações ali dispostas. O resultado? Centenas de escolas médicas foram fechadas. O que restou foram instituições moldadas por Rockefeller, ensinando uma medicina centrada no uso de drogas patenteadas. E detalhe, Flexner, na época, defendeu o fechamento de todas as faculdades de medicina historicamente negras. Naquele tempo, o seu racismo era escancarado a tal ponto que ele chegou a declarar no seu relatório que um sanitarista negro bem treinado será imensamente útil, enquanto um negro com um diploma de medicina é perigoso. Mas por quê? Por que Rockefeller tinha tanto interesse em moldar a medicina? Ah, por que será? Indústria farmacêutica, cara. Suzy mandou R$5. Salve Xandão, acabei de sudoeste. Rockefeller não queria perder de jeito nenhum a oportunidade de entrar na nascente indústria farmacêutica, que anos depois estaria faturando 1,48 trilhão de dólares em 2022. Então ele usou sua fortuna do petróleo, tudo no nome da caridade, lógico, para financiar pesquisas químicas. Empresas ligadas à sua rede começaram a transformar derivados de petróleo em medicamentos sintéticos. Os cientistas receberam grandes doações para estudar como as plantas curavam doenças, mas o real objetivo era identificar quais elementos químicos da planta eram eficazes e depois recriar em laboratório um produto químico similar, mas não idêntico, que pudesse ser patenteado. Neste cenário, Rockefeller viu a capacidade de monopolizar o petróleo, a química e a indústria médica ao mesmo tempo. Desgraçado. Breno Estompador de todos os moderadores mandou R$5 e um centavo. E com uma nova e gigante vantagem, a criação de patentes sobre os novos produtos seriam capazes de gerar lucros ainda maiores. Vocês lembram quando eu coloquei aqui um vídeo do Dr. Lair Ribeiro, estompando a indústria farmacêutica? Ele falava exatamente isso daí, ó. Olha só. A indústria, o que esses caras fizeram? Olha como eles são gênios, né? Gênio do mal. Satânico. Rockefeller, com toda a sua fortuna, moldou as universidades ao seu bel prazer para criar NPCs. Ao mesmo tempo, a indústria alimentícia também foi moldada para promoverem alimentos que nos deixam doentes. E aí, ao mesmo tempo, tem a indústria também dos medicamentos que não vão curar sua doença, vão ficar remediando. É ou não é o plano satânico perfeito, né? Literalmente, cara. Ou seja, tudo isso, de que forma? Usando a própria moeda do diabo. A moeda que ele disse que valeria como ouro, só que não teria lastro. A moeda fiduciária. Com ela você compra pessoas, você compra lugares, você realiza projetos, bons ou maus, não interessa. É isso aí, nós somos totalmente controlados dentro desse sistema da besta. É uma desgraça, uma desgraça. Você consegue influenciar política, geopolítica, tudo, né? Tudo numa sociedade. É complicado. O mundo é totalmente demoníaco, não tem jeito. Por isso que eu falo, virar um presidente da república é lutar contra tudo isso. Como? Como que você vai derrubar esse sistema que é mundial? Hã? Até porque o petróleo sempre foi apenas uma commodity. Por meio do seu alto nível de influência, Rockefeller, sua família e seus altos executivos, com suas alianças monopolísticas, estavam conectados ao maior cartel químico da história, a temida IG Farben, um dos motores industriais do regime nazista.
Dessa parceria que nasceu em 1929, surgiu um escândalo no qual a Standard Oil, além de ajudar a financiar o regime nazista, também negou, ou pelo menos atrasou em revelar o segredo industrial dos alemães de produzir borracha sintética, algo que colocaria os Estados Unidos Obrigado pela recomendação, irmão. Não sei ainda qual filme nós vai ver. Automóveis e equipamentos de guerra no geral que precisavam de borracha. Isso seria visto depois como uma das maiores traições feitas ao país. Mas um acordo judicial feito em 1942, ainda durante o conflito, colocou fim nessa história com multas simbólicas, perda de patente e alguns executivos prestando depoimentos no Congresso. Com o fim da guerra, a IG Farben foi desmembrada em 3 gigantes. Mas havia um problema. Com a dissolução do quartel, alguns ativos acabariam nos Estados Unidos. E foi a Standard Oil que criou a cobertura perfeita, a América e um conglomerado que absorveu uma rede de empresas químicas e farmacêuticas, como a Sterling Drug, Monsanto e Dow. Então basicamente foi criado um ciclo perfeito. A Fundação Rockefeller financiava escolas de medicina, treinava gerações de médicos para receitar drogas químicas. E quem produzia essas drogas? O mesmo cartel farmacêutico em que eles tinham participação. O resultado foi outro monopólio silencioso, um cartel que não só enriqueceu os Rockefellers, mas moldou a medicina moderna e a própria indústria farmacêutica que conhecemos hoje. Do ponto de vista público, parecia progresso. Não tem como negar, a medicina passou a ser mais profissionalizada. Antibióticos, vacinas e anestesias realmente salvaram milhões de vidas. Essa indústria é demoníaca, faz parte do capeta. O mundo é do diabo. O anticristo está aí. Satarena. Exatamente, irmão. Sabe o que é mais complicado ainda? Eles são tão mestres na arte da propaganda que o que ocorre? Eles criam tudo isso com uma mensagem extremamente ótima e positiva, como se estivessem fazendo isso pro bem da humanidade, e as pessoas acreditam. Mas por trás existe esse projeto maquiavélico, entendeu? Por isso que o mundo, ele vive, o sistema satânico depende de narrativas. As pessoas pensam, por exemplo, que a Amazônia tem que ser melhor cuidada por potências, por quê? Por causa do aquecimento global, porque o Brasil não tem condição de cuidar, porque senão vão destruir tudo. A narrativa, até o Lula já falou isso, ele sabe da verdade, a narrativa é essencial para tudo isso. Eles têm dinheiro infinito, então eles criam as propagandas que vão te incentivar a tomar, a fazer tudo que eles querem. Entendeu, irmão? Ixi Maria, velho. Isso é poderosíssimo, rapaziada. É muito poderoso mesmo. Sério. O sistema da besta não é brincadeira, não. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die.